meus queridos, como vocês estão? Hoje a gente vai relembrar um pouquinho da aula passada que falamos sobre a Goya, né, que acabou virando aí uma grande artista através das suas roupas, né? O trabalho dela é inspirado, né, na cultura afro-brasileira, indígena e barroca, né? Então ela teve aí um trabalho bem interessante, bem bonito de se ver, né? Que as obras dela, que eram as roupas, eram usadas durante o dia a dia das pessoas, né? E uma vez que usamos as roupas dela, acabamos vestindo os símbolos que a sua arte carrega, né? E hoje entraremos no assunto do Egito Antigo, né? Que na maioria das produções elas não existia uma distinção entre o que era utilitário e o que era para apreciação, assim como nas produções da Goya, né? A gente não sabia se era para algumas das peças eram para usar ou era só para apreciar. Então a gente vai falar um pouco sobre a arte egípcia. Então assim, vou fazer um resuminho sobre a arte egípcia. Então, ela nasceu há mais de 3.000 anos antes de Cristo e esteve sempre relacionada aos aspectos religiosos dessa civilização, sendo realizada em função da sua crença, que era a certeza da continuidade da vida após a morte. Então, eles acreditavam muito em vários deuses, né? Eles eram chamados politeístas, que eles acreditavam em vários deuses. A arquitetura egípcia ela é composta por imensas construções, como pirâmides que serviam de túmulos para os faraós, né? Ali eles meio que enterravam os faraós, que na verdade eles nem enterravam, eles mumificavam, né? Passava pelo processo de mumificação, que eles enrolavam os corpos, eles limpavam os corpos, colocavam perfume e ali eles enrolavam esses corpos e colocava dentro dessas tumbas, né? Na página 41 do livro tem uma imagem de algumas estatuetas, né? Elas parecem umas mini esculturas. Então essas estatuetas egípcias nessa imagem, elas são chamadas de chabit e elas eram produzidas para serem colocadas nos sarcófagos, os túmulos utilizados no Egito Antigo, né? Então, os chabit, segundo o pensamento da época, ele era fortemente representado por um caráter religioso. Eram responsáveis por trabalhar pelo seu dono no mundo dos mortos, condição em que, segundo a crença egípcia, se alcançaria a eternidade. Então, eles acreditavam que colocando essas estatuetinhas ao lado dos sarcófagos, as pessoas, os egípcios, os faraós que estavam ali dentro desses sarcófagos, eles teriam a vida eterna. Se perguntarmos o que são os chabit a uma pessoa de hoje, mostrando essas mini esculturas, provavelmente eles diriam que são esculturas. Porém, se fizéssemos a mesma pergunta a um egípcio que vivia naquela época, naquele período, eles já saberiam responder que seria o chabit, que são os servos espirituais. Então, quando pensamos no Egito, é comum lembrarmos das pirâmides, das tumbas, das múmias e dos faraós, né? Na arte, esses elementos estiveram sempre relacionados, sendo regidos e orientados pelos preceitos religiosos, que nem eu falei para vocês. Tudo girava-se em torno da religião ali, dos deuses aos quais eles acreditavam, tá? A pintura realizada pelos egípcios, ela tinha características muito próprias, pois eles seguiam algumas regras pré-estabelecidas. Uma delas é a regra da frontalidade, ou a chamada lei da frontalidade, onde eles retratavam as imagens dos faraós, onde o tronco fica de frente, a cabeça lateralizada, os braços e as pernas e os pés também lateralizados. Então essa era chamada a lei da frontalidade, ao qual eles pintavam as pessoas.
Então, as pinturas, elas eram utilizadas geralmente para decorar os túmulos egípcios. Também podemos destacar que a pintura dos egípcios, elas não possuía perspectiva. Ela não exibia uma relação de proporcionalidade entre as figuras que eram representadas, porque na página 42 tem até uma imagem de uma pintura egípcia e os dedos dos pés, os dedos das mãos, eles são todos do mesmo tamanho. Então, eles tinham essa questão de não ter muita proporção assim, não. A escultura tinha grande importância para os egípcios, devido à crença na vida após a morte. Eles, além de mumificarem os corpos dos mortos para que fossem preservados, também utilizavam de esculturas que reproduziam seu corpo com o máximo de detalhes. De acordo com a crença egípcia, esse novo corpo ele servia para abrigar sua alma após a morte. Assim como na representação dos mortos, todas as outras esculturas também deveriam representar as características físicas das pessoas e ainda a sua condição social. Se ela era considerada um rei, ou tinha uma classe social um pouco mais alta, ficava bem mais bonito, diferentemente daqueles que tinham pouco dinheiro, que ficava uma coisa mais ou menos, ok? Então, esse foi um breve resumo sobre a arte egípcia de hoje, tá? Vocês irão responder para mim a página 43, que é uma pequena pesquisa que vocês vão ter que fazer sobre as pirâmides, as tumbas, as múmias. E vai ter um quadrinho na página 43, onde vocês vão desenhar para mim essa pesquisa, tá bom? Na página 44 tem lá 2 perguntas para vocês responderem relacionadas à arte egípcia que a gente acabou de falar, tá bom? Então, feito isso, em arte vai ser só esse conteúdo hoje, tá bom? Segue 2 vídeos lá na plataforma para vocês assistirem um pouco para entender ainda mais sobre a arte egípcia, tá? Qualquer coisa, estou à disposição, é só chamar. Um beijo, um abraço e até a próxima aula. Tchau!